Graça e paz, bom dia! Hoje é 1º de fevereiro de 2023 e nós oficialmente estamos começando a nossa série de devocionais Mulheres da Bíblia. No vídeo de ontem eu trouxe uma mensagem, uma poesia, falei um pouquinho da mulher sábia, da mulher que edifica sua casa, da mulher que constrói, da mulher que trabalha. E hoje vamos começar justamente com uma mulher guerreira, com uma mulher trabalhadora, com uma mulher que se ergue no meio do caos. Quem é ela? O nome é meio complicado. Ela também não é uma mulher famosa na Bíblia. Você pode ter já visto uma ou duas pregações sobre ela ou nunca ter ouvido falar dela. O nome dela é Sheerah. Tem algumas versões que vai estar escrito Sheerah, com acento. Eu vou ficar no hebraico Sheerah, tá ok? Fica mais bonito, fica mais chique hebraico, né? Então vamos lá descobrir quem é essa mulher. Primeiro eu quero falar com vocês que o nome da pessoa na Bíblia é uma coisa assim, muito importante. O judeu ele tinha a ideia de que se falasse o nome da pessoa, a história da pessoa era propagada, a vida daquela pessoa era propagada e não era apagada. Então nós vemos assim algumas mulheres que simplesmente falam a história, comentam que ela existiu, mas não falam o nome dela. E tem outras que faz só uma apanhada assim como essa, mas já que dá um grande significado na história. A maioria de nós não gostamos de ler genealogia, né? Quando chega na genealogia, pula essa parte. Crônicas, então, é um livro que principalmente a maioria dos brasileiros, né, que não gostam muito de ler, que gostam mais de ficar no TikTok na internet, então. A genealogia é uma fase que é pulada, só que é justamente nela que encontramos grandes histórias. Nós vamos nessa caminhada dar uns saltos assim nas genealogias e ver grandes mulheres, grandes histórias contadas em apenas um versículo, que é o caso da Sheerah, que fala assim: primeiro livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 21 é o que nós vamos estar lendo. Então, lembrando que se o nome dela está aqui, ela foi uma mulher muito importante para aquela época. Lembrando que o nome dela está aqui, o que ela fez foi uma coisa que marcou a história. Então, vamos lá. Diz assim, na genealogia dos descendentes de Efraim. Aqui nós vamos contar a história de Efraim. Efraim era o filho caçula de José, José do Egito, filho de Jacó. Efraim nasceu no Egito e ele recebeu de Jacó a bênção da primogenitura. Aonde está isso? Lá no finalzinho de Gênesis, quando Jacó abençoa os filhos e morre. Antes disso, ele passa a bênção da primogenitura para Efraim. Então, Efraim, a partir dessa bênção, ele passa a ser Israel. Por isso que as tribos do norte são chamadas de Israel, quando há a divisão do reino. O sul fica sendo Judá, por causa da tribo de Judá, e o norte fica sendo Israel, porque a tribo de Efraim está naquela região do norte. Então vamos lá descobrir o que essa mulher fez de maravilhoso na história da Bíblia. Vou começar do verso 21, que fala assim, porque é uma genealogia, né? Cansa, né? Pai de Sabate, pai de Sutela, Ézer e Eliade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar o gado deles. Efraim chorou e lamentou-se durante muitos dias pelo que aconteceu com seus filhos, e seus parentes vieram consolá-lo. Passado algum tempo, Efraim e sua esposa conceberam. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. Efraim decidiu chamar a criança de Berias ou Beriá, porquanto uma época de forte crise se abatera em sua casa. Sua filha chamava-se Sheerah. Foi ela a fundadora da cidade de Bet-Horon Alta, Bet-Horon Baixa e também Uzem Sheerah. Parou aí, porque agora vem os filhos de Berias. Para tudo. É a história de Efraim, que ele tinha um monte de filho,
E quando a genealogia ela traz uma história, é porque aquilo ali foi muito importante, aquilo ali mudou tudo, mudou o marco daquela família. Então, ele já tinha vários filhos homens adultos, e esses filhos de Efraim resolvem roubar o gado dos filisteus. Os filisteus tinham 5 cidades. E Gate era uma das 5 cidades dos filisteus, e eles justamente vão lá roubar aquele gado, e eles são assassinados. E Efraim chora muitos dias, chora muito tempo, sofre muitos anos. Gente, a ideia que dá é que ele passa muito tempo mesmo chorando, ao ponto dos parentes virem consolar. E ele tem, nesse meio tempo de dor, de sofrimento, a esposa de Efraim é gravida de novo, e ele tem um filho. E ele diz que esse filho, dá o nome desse filho, a ideia de desgraça. Ele chama simplesmente o filho de coisas más, coisas ruins, desgraça, perdemos tudo. É isso que ele fala, chama o filho dele. Ou seja, cada vez que ele olha para aquela criança, fala assim: isso é uma desgraça. Ao invés dele se alegrar o nascimento do novo filho, naquele momento triste, não. Ele acha aquilo um enfado, cansaço. Então chama aquele menino de Berias. E eu quero parar aqui e trazer uma luz para a nossa vida. Quantas mulheres que engravidam nesse momento e acham que filho é um fardo? Filho não é fardo. Nós vemos na história, nos Salmos, né, que filhos são bênçãos do Senhor. Há um propósito para cada filho que nasce. E nós vamos ver que esse filho, que esse homem chama de desgraça, ele vem ser direto descendente de Josué. Josué é parente, vem da linhagem de Berias. E quem é Josué? É tipo um tipo de Cristo, lembra Jesus Cristo. Então ele não foi por acaso que ele nasceu, não estava ali por acaso. Mas não é sobre Berias que eu quero falar hoje. Eu só fiz uma pausa para a gente perceber que cada criança que nasce é uma bênção. Cada criança que nasce tem um propósito. Cada filho que vem pode ser no meio da adversidade, como estava na casa de Efraim, mas é uma bênção do Senhor. E nesse caos todo, nessa tristeza toda, nesse momento de aflição, uma mulher resolve tomar frente de tudo. A ideia que dá é que Efraim largou tudo de mão. Estava realmente desolado, entrou numa depressão. E sua filha, que a Bíblia só fala isso dela, que ele tinha uma filha e que ela foi a fundadora dessa cidade. E não foi qualquer cidade, foram 3 cidades. 3 cidades muito importantes. 3 cidades na rota estratégica. Essas cidades, uma delas, o Zen Sheha, leva o próprio nome dela. Então todo mundo sabia que ela, claro que ela não construiu a cidade com as mãos, né? Vamos pegar o tijolo ali, mas ela até pode ter sido, né? Por que não? Por que ela não começou a construir? A gente pode pensar dessa forma. Mas ela era líder, ela tomou a frente, ela parou e pensou assim: alguma coisa precisa ser feita. Existe terra, existem inimigos, precisamos cercar, precisamos edificar, precisamos nos unir. E nada mais do que uma cidade para unir, juntar as pessoas, né? Combater o inimigo. Nós vemos muito isso no contexto do Antigo Testamento, as fortalezas sendo feitas, os muros sendo feitos, cercas sendo feitas. Então ela faz isso, ela cerca a sua casa, ela edifica um local onde a família dela possa estar. E a segunda, as 2 cidades mais importantes que ela edifica é justamente Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa. A palavra Bet-Horon, Bet é casa. Casa vazia é o nome da cidade. Ela dá o nome da cidade de casa vazia. Algumas palavras, alguns livros traz casa das cavernas, mas a ideia de vazio. A gente pode pensar no vazio existencial que essa mulher vivia, com esse pai em depressão, com esse irmão chamado de desgraça. Como que estava essa casa? Mas ela constrói. A Bet-Horon Alta, ela fica a 16 quilômetros de Jerusalém, então não era tão longe de Jerusalém. E a Bet-Horon Baixa, ela ficava dos 800
pés abaixo da alta. Então, era 245 metros abaixo da cidade alta. Então, ela constrói uma fortaleza no alto para vigiar e ela constrói uma no baixo para que as pessoas também possam morar, né? Ela constrói essa cidade numa rota, ela faz uma rota que dá do mar a Jerusalém. Então ela fazia aquele caminho da planície costeira, passava pelo Jope, pelo Vale de Ajalon, que a gente conhece muito bem pela história de Josué, Betel, até chegar a Jerusalém. Então ela constrói uma cidade numa rota muito importante. A partir daí, essa cidade que ela constrói, ela se torna um marco na história do povo de Deus no período de Josué, de Salomão, e a rota, ela se torna uma caminhada dos viajantes, dos peregrinos. Foi justamente em Bet-Horon Alta que Josué vence os inimigos dos Gibeonitas, que Deus manda fogo do céu, manda cair pedra do céu. Foi lá em Bet-Horon, na cidade edificada por Jeová. Lá está em Josué capítulo 10. Saul também se escondeu, usava essas cidades como acampamento contra os filisteus, provavelmente por ter cavernas, né? A ideia que o nome Bet-Horon, cidade vazia, dá a ideia de que tem muita caverna. E quando chegou no reinado de Salomão, essa cidade estava totalmente já precisando ser reerguida, né? Uma manutenção, né? E Salomão transforma essas cidades em fortalezas, constrói muros altos. E ali, isso está em 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 5, Salomão edificando essas cidades. E Bet-Horon também é o caminho por ser uma rota, os inimigos também entram por ela. A gente pode ver os egípcios chegando a ajudar por essa rota. E nós sabemos que os romanos usavam, olha, quando começou a história? Lá em Efraim. E nós sabemos que os romanos usavam essa rota para chegar à cidade costeira e a Jerusalém. Como que a gente sabe disso, Simone? Porque a rota tem pedras e foi justamente no período dos romanos que as estradas foram calçadas com pedras. Então os romanos usavam essa rota. O que eu quero falar dessa história toda, que a história de Jeová vai ser grande, porque a gente precisa contar a história dela. Que ela foi uma mulher que edificou em tempos difíceis. Foi ela que enfrentou dificuldade na família. Foi ela que olhou aquela situação que a família estava de caos e falou assim: eu vou me reerguer no meio das cinzas. Eu não vou ficar com o meu pai chorando as tristezas e as mazelas que a minha família tem passado. A palavra do Senhor fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Ela foi literal. Ela edificou, ela construiu no meio do caos. Ela simplesmente levantou. O que eu quero falar para vocês, que Deus abençoou a atitude de Jeová. Deus abençoou muito a atitude desta mulher. Como que eu sei que Deus abençoou? Primeiro, que a história dela está contada na Bíblia. Segundo, que a cidade dela ficou edificada durante muitos anos e ela foi reconstruída. Diferente de Jericó, que Deus manda destruir Jericó. E fala que e Josué ainda fala, quem reconstruir vai morrer. Nós vemos isso acontecendo. Quem reconstruiu acabou morrendo. Não, essa cidade não, ela foi abençoada. Essa mulher, ela foi abençoada. O nome dela está ali escrito na genealogia de Efraim. O nome dela está marcado ali. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de homem ou mulher. Deus mostra. Quando Deus fala é porque aquela pessoa fez algo muito importante. E também fez algo muito ruim, porque a gente vê Jezabel lá, né? Deus permite que nomes sejam colocados porque essa pessoa ela fez a diferença. E essa mulher, ela reconstruiu na dor. O que eu quero tirar na nossa vida hoje? É tempo de nós reconstruirmos a nossa família. Quantas pessoas passam por momentos difíceis que param e falam assim, como eu vou recomeçar? Como eu vou refazer? Mas parar que não pode. Deixar a depressão comer, subir, se jogar da ponte. É isso que a depressão faz. A depressão mostra que nós temos que nos matar. Mas essa mulher, ela deixou a depressão, ela venceu a depressão.
Ela venceu o caos familiar, ela venceu a dor e ela construiu, ela não reconstruiu, ela construiu no meio do caos. Ela formou uma liderança. Ela, quais os adjetivos que a gente pode tirar na vida de Xerá? A gente pode ter plena convicção que ela era uma mulher que tinha objetivos. Eu anotei aqui tudo, gente, mas eu anotei toda coisa sobre ela. Ela era uma mulher que tinha objetivos. Ela era uma mulher organizada. Ela era uma mulher Por que organizada, gente? Ela com certeza ela formou um grupo de pessoas. Ela era destemida, ela não pensou assim, eu sou uma mulher. Não, ela foi. Ela era uma mulher operosa, quer dizer, não era ansiosa, ela tinha tudo organizado. E a partir daí, Deus abençoou a obra das mãos delas. Então, a organização, como nós falamos em Provérbios 31 ontem, a organização é a base de toda mulher. A mulher, para crescer, ela precisa ser organizada. A mulher, para crescer, ela precisa ser destemida. A mulher, para crescer, ela precisa ser corajosa. A mulher, para crescer, ela não pode olhar as circunstâncias. Eu sou mulher, não posso. Gente, não é mais tempo de ficarmos olhando. Aqui é só lugar de homem trabalhar. Não. Nós vemos na Bíblia essa história de que mulher não tem lugar de mulher e lugar de homem. Isso é coisa das gerações mais para frente. A Bíblia já mostra que mulheres faziam grandes coisas. Sara tinha grande voz. Nós vemos mulheres edificando, nós vemos mulheres salvando, nós vemos mulheres governando, tudo no Antigo Testamento. E essa história de que mulher não pode, e por isso que eu falo, é coisa dos séculos, já de 4, 5 séculos atrás, porque nós vemos na Bíblia mulheres que constroem, mulheres que edificam e mulheres que recebem a honra do Senhor. Nessa manhã, que nós possamos tirar esse paradigma de que eu sou mulher, eu não posso. Não, nós podemos sim. Tudo debaixo da graça de Deus. Nós podemos sim, tudo debaixo da autoridade divina. Nós podemos tudo debaixo da bênção do Senhor. E essa Xerá, ela tinha a bênção do Senhor sobre ela. Ela tinha a autorização do Senhor sobre ela. Ela tinha a graça do Senhor sobre ela. Quando a palavra do Senhor fala, quando nós não clamamos, até as pedras clamam. Ou seja, os homens estavam chorando na casa dela. E Deus levantou uma mulher para edificar 3 cidades que permaneceram por muitos e muitos. Hoje, nesse local, existem 2 aldeias. Ou seja, elas continuam lá. E que nós possamos edificar nessa manhã a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, plantar a nossa raiz na nossa igreja, plantar a nossa raiz no nosso trabalho, na autonomia. Quantas mulheres querem hoje começar um negócio e estão pensando assim, eu não tenho coragem. Eu comecei do zero, eu não tinha nada. Eu tinha alguns panos de prato e alguns tecidos. E tem 6 anos que eu trabalho com costura criativa. Chorei. Foi difícil, foi. Mas hoje eu estou aí para a honra e glória do Senhor. Tem 6 anos. E hoje eu faço o quê? Eu ensino outras mulheres a como edificar a sua vida, a sua casa. Eu ensino outras mulheres. Eu tenho um outro canal de costuras criativas onde eu ensino as mulheres uma profissão. Aqui eu ensino as mulheres a palavra do Senhor. Então a minha vida hoje foi pautada em ensinar a crescer, a levantar, sair do caos. Eu saí do caos familiar. Eu venci o caos familiar. E eu tô aqui para a honra e glória do Senhor falando para você. É possível sim vencer as barreiras, vencer as dificuldades. E estando debaixo da graça do Senhor, podemos tudo, até edificar cidades. Amém? Eu quero que você edifique uma cidade na sua casa. Eu quero que você edifique uma cidade na sua família. Eu quero que você edifique uma cidade no seu ministério. Senhor, muito obrigado por essa palavra, por essa reflexão. Muito obrigada por levantarmos, Senhor, nossa vida do caos emocional, sentimental, espiritual, financeiro. O Senhor é que nos ergue. Devemos sim, Senhor, continuar a propagar Tua palavra e receber de Ti orientações. Abre a mente, Senhor, da que choram nessa hora, que não tem uma ideia, não tem uma visão do que fazer. Consola, Senhor, aquelas que estão depressivas, chorosas, sem um caminho.
Senhor, entra nos nossos lares, abençoa as nossas famílias, visita as que estão nos hospitais, as que estão operadas, as que estão enlutadas, Senhor, as mulheres que estão presas, Senhor, quantas mulheres estão na cadeia porque seguiram amores, seguiram maus conselhos, seguiram maus caminhos, mas que elas possam, Senhor, nesse momento, receber o Espírito Santo e ver que existe uma nova vida, existe uma saída no meio do caos. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez e que o Senhor irá fazer na nossa família, em nome de Jesus. Amém. Beijo, até amanhã. Compartilha, dá aquele like para que o YouTube divulgue mais essa palavra. E amanhã nós vamos falar de 2 mulheres que não obedeceram ao faraó. Quem serão essas mulheres? Me acompanhe nessa série, Mulheres da Bíblia. Continua, compartilha e até amanhã.